Bem, pessoal, mais uma vez é uma grande honra receber no podcast o Coronel Douglas Macgregor, um dos maiores especialistas em tudo relacionado à Rússia e Ucrânia, mas também em geopolítica mundial. Coronel, como o senhor está hoje? Ótimo. Cyrus Jansen, obrigado por me convidar. Bem, Coronel, o mundo todo está assistindo. Washington, Distrito de Colômbia. Testemunhamos uma reunião marcante entre Putin e Trump no Alasca, enquanto líderes europeus se encontram com Trump em Washington, Distrito de Colômbia. Gostaria de saber sua reação inicial ao que aconteceu nos últimos dias, já que o mundo inteiro está olhando para a Rússia e Ucrânia e questionando se essa guerra realmente terá um fim. Bem, essa é a pergunta crucial. Acho que a guerra está terminando. Não vai necessariamente acabar por causa de algo que aconteceu no Alasca ou por algo que está acontecendo em Washington agora. A frente na Ucrânia entrou em colapso efetivamente. Simplesmente não há mais seres humanos para guarnecer fortificações e defesas, ninguém para carregar armas e ir para a batalha para defender esse regime em Kiev. Então, eu acho que neste estágio é meio que uma operação de limpeza, porque os russos querem ter certeza de que nada fique para trás deles. Ou seja, à medida que avançam, querem garantir que não haja resistência nem atrás nem à frente. Então, acho que isso está bem claro. Isso vai chegar a algum tipo de fim. Mas eu acho que o que temos testemunhado no Alasca é um pouco diferente do que muita gente esperava. Acho que os russos deixaram muito claro que suas posições continuam praticamente inalteradas. E você vai se lembrar, existe essa suposta disposição de, entre aspas, trocar território. Bem, isso nunca foi verdade. Mas o que os russos disseram é que estariam dispostos a considerar ajustes em relação à posição das tropas em Kherson e Zaporizhia. Essas cidades ficam no sudoeste e do leste da Ucrânia. E foi só isso. Fora isso, acho que o presidente Trump saiu entendendo que a Ucrânia vai ter que ser neutra, que nunca poderá entrar para a OTAN. Os russos não aceitarão menos que isso. E eles querem que esse regime acabe. Eles não vão permitir que um regime hostil de forma incurável a Moscou permaneça no poder. Eles não querem ter que lutar essa guerra de novo em 5, 10, 15, 20 anos. Agora, pela primeira vez sobre Washington, senti certa simpatia pelos globalistas ocidentais que comandam o espetáculo na Europa, porque me pareceu que o presidente Trump tinha organizado seu próprio reality show particular, já que tudo isso foi transmitido. Essas pessoas entraram em fila, todas sentaram lá, representando o que as pessoas chamavam abertamente de estados vassalos e ouvindo tudo o que Trump dizia. E Trump os ouviu e foi razoavelmente educado, mas em grande parte ignorou a maioria do que eles disseram. E tentou, eu acho, reiterar o que ele havia aprendido na conferência com o presidente Putin. E eu acho que Zelensky já repudiou completamente qualquer disposição de cooperar em qualquer tipo de acordo territorial. Isso não devolve tudo a ele, o que é absurdo. E enquanto ele continuar comprometido com isso, não acho que haverá qualquer tipo de fim formal para nada. Mas acho que ele certamente tem uma excelente chance de ser acordado pelos russos em Kiev. E acho que isso pode absolutamente acontecer, a menos que haja uma mudança dramática de repente. Ele desaparece, outra pessoa assume para representar o restante e negociar direto com os russos, em quem eles acreditam poder confiar. Esse é um grande problema aqui. Confiança. Por que os russos deveriam confiar em qualquer coisa? E, sabe, o presidente Trump fez um comentário nos últimos dias que eu achei incrivelmente estúpido. Para ser franco, ele falou sobre americanos fazendo parte de algum tipo de força potencialmente em solo na Ucrânia como resultado de algum acordo de segurança. Bem, isso é uma impossibilidade. Eles acabaram de travar uma guerra para garantir que nada assim aconteça. Não tenho certeza se ele está certo do que pensa, mas sei que o senhor Putin está absolutamente certo do que quer. E é isso que vai acontecer. Coronel, quero falar sobre a diferença entre acordo de paz e cessar-fogo. Esses termos têm sido mencionados. E isso, na verdade, é uma parte muito crucial disso, porque parece que Trump está muito disposto a aceitar que Putin peça esse acordo de paz em vez de um cessar-fogo. E você pode explicar para o público a diferença e por que a OTAN preferiria muito mais um cessar-fogo e por que Putin quer um acordo de paz? Bem, um cessar-fogo implica que não há nenhum acordo, simplesmente o que você ouve, um cessar-fogo. Todo mundo para de atirar uns nos outros. E isso significa que não há restrições sobre o que qualquer um dos lados pode fazer.
Isso significa que, além de evacuar os feridos, você também pode trazer novas forças, novos equipamentos, novas capacidades. Cessar-fogo é exatamente isso. Todos concordamos que, em tal hora, vamos parar de lutar uns contra os outros. Quanto tempo isso vai durar? Enquanto ambos quiserem, isso é possível. Não há nada permanente nisso, não há nada que contribua necessariamente para um acordo de paz, que é, no final das contas, o que pelo menos o presidente Trump diz que quer e é o que o presidente Putin quer. Você pode continuar lutando e ainda assim negociar um tratado de paz. Agora as pessoas acham isso incomum. Não, não é nada disso. Isso ocorreu diversas vezes em guerras, quando as pessoas decidiram conversar mesmo durante os combates. E, obviamente, sempre que a luta parar, onde quer que estejamos, com base nos acordos de paz que fizermos, nós vamos cumprir com eles. Mas, neste momento, até que haja um acordo que estipule certas condições onde ficará a fronteira, quem está no comando e assim por diante. Nós vamos continuar lutando, não há nada de errado nisso, isso faz todo sentido. E essa é a operação padrão, se você quiser, na história europeia. Não, vamos fazer um cessar-fogo. Lembre-se de que os alemães negociaram com os aliados muito antes de terem um cessar-fogo em 11 de novembro. O cessar-fogo, que ocorre às 11 horas do dia 11 de novembro de 1918, é resultado de um acordo de paz. Sabe, é interessante, coronel. Eu vejo uma certa mudança nessa reunião entre Trump e Zelensky. Sabe, por exemplo, na última visita dele à Casa Branca, houve, obviamente, uma demonstração pública de Trump, sabe, certamente dizendo a Zelensky: você não tem as cartas nem está em posição aqui. Muitos acharam que Trump havia deixado Zelensky na mão, mas agora a situação parece bem diferente. Sabe, agora vimos Zelensky. Ele trocou a camiseta por um terno. Acho que todo mundo achou engraçado isso. Foi uma reunião bem mais positiva para Zelensky e os europeus. E você, o que acha? Como você acha que Zelensky e os ucranianos reagem aos recentes anúncios da Casa Branca? Eles consideram positivos? Eles estão esperançosos sobre o futuro? Como você vê isso? Bem, minhas informações sugerem que os ucranianos querem o fim da guerra. De maneira esmagadora, também estou ouvindo de muita gente que eles gostariam de se livrar do Sr. Zelensky. Ele não é popular. Enviou 18 milhões de soldados ucranianos para morrerem em uma guerra que não deveria ter existido e era impossível de vencer. Quão popular esse homem pode ser? Tem a polícia secreta espalhada por todo o país, tentando forçar as pessoas a entrarem para o serviço militar. Donas de casa, mães, filhas e filhos saem para proteger familiares e livrá-los da polícia secreta. Acho que para a Ucrânia queremos que isso acabe logo. Se precisarmos abrir mão de algo, estamos prontos, pois queremos o fim dessa guerra terrível. Outra coisa é que tenho certeza de que os ucranianos foram doutrinados a acreditar que tudo naquele mapa lhes foi concedido para sempre. Todos sabemos em que circunstâncias aquele mapa maluco foi feito e quando. Não é consistente com a história, cultura, etnia, língua ou qualquer outra coisa. E eu acho que há ucranianos mais velhos que sabem disso, mas o ponto principal é que eu acho que os ucranianos só querem que isso acabe. Agora, os europeus. Se eu fosse um alemão assistindo a isso, eu estaria incrivelmente enojado. Sabe, o que estamos fazendo? Max parece uma criança no jardim de infância pedindo permissão para falar. Ele diz algo com o que Trump não concorda e basicamente é informado. Muito obrigado pelo seu interesse na conversa. Volte a dormir. Acho engraçado como Giorgia Maloney está sempre revirando os olhos e inclinando a cabeça para um lado. O que estou fazendo aqui? Qual o propósito disso tudo? Bem, Geórgia é quem tem algum bom senso. Ela quer sair da União Europeia, que acabou se tornando uma tirania. Todo mundo odeia essa coisa maldita, porque ela não se contenta em organizar o comércio entre fronteiras. Eles querem ditar o que todo mundo vai fazer em todas as suas escolas, como vão viver, quais devem ser os chamados valores deles. A União Europeia é uma catástrofe que sumirá antes da OTAN, que também terá o mesmo destino. Tudo isso, na minha opinião, marca o fim da hegemonia dos Estados Unidos da América na Europa, o fim da subordinação europeia, se preferir, a liderança nacional dos Estados Unidos da América. Agora, tenho certeza de que não é isso que o presidente Trump queria ou que ele pensa, mas é realmente isso que está acontecendo.
Acho que a maioria das pessoas naquela sala será varrida em breve. Em eleições, novas pessoas chegam e dizem: é isso, precisamos decidir nosso futuro. Quem vai determinar o destino da Alemanha, da Polônia, da França, da Itália? Precisa ser o povo desses países. Além disso, ninguém aqui parece entender isso. As pessoas que têm mais a perder agora nem sequer estavam representadas na mesa. Quem são as pessoas que fazem fronteira com a Ucrânia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Moldávia, Romênia? Onde eles estavam? Que diferença faz o que eles decidem em Washington ou o que os franceses, os alemães, os britânicos decidem? O que as pessoas que fazem fronteira com a Ucrânia querem? É nisso que o foco deveria estar. Moscou, com as pessoas que mencionei. A única exceção que eu faria é a Alemanha, porque os alemães têm uma longa história na região. Isso remonta a 1000 anos atrás. Eles têm um lugar legítimo. O resto, esqueça. Não tem nada a dizer, deixe-os ir. Agora, se você quiser envolver os finlandeses, pode. E eu acho que você tem um governo finlandês totalmente iludido, que acha que está sendo ameaçado pela Rússia quando não está. Você pode trazê-los, mas eles não têm relação com a Ucrânia. Então, acho que precisamos voltar aos estados centrais que acabei de mencionar, mais Berlim. Eles precisam sentar com Moscou. Agora podemos apoiar? E o presidente Trump pode dizer: estou disposto a apoiar e desejo o melhor a todos. Vamos ajudar no que pudermos, mas fora isso, o que temos a ver? Fomos um dos que iniciaram essa guerra e somos muito responsáveis por ela. Isso vai acabar assim que o presidente Trump disser: chega, estou fora, que é exatamente o que ele já deveria ter dito. Acho que ele vai esperar até Zelensky traí-lo e dizer publicamente: não concordo com nada do que você disser. Nesse momento, o presidente Trump pode finalmente lavar as mãos em relação a ele. Acredito que a adesão à OTAN está descartada. Todos já entenderam, é claramente uma grande linha vermelha para a Rússia. Você acredita que a adesão à União Europeia seria uma opção para a Ucrânia? Você vê esses países europeus tentando, de certa forma, dar uma esperança para a Ucrânia nesse sentido? Veja, eu acho que tanto a União Europeia quanto a OTAN vão deixar de existir no próximo ano. Eu não vejo futuro para nenhuma dessas organizações. Pelos motivos que citamos, os poloneses, eles coletivamente desprezam a União Europeia. Os alemães, que geralmente são culpados pelo poder e pela influência da União Europeia, estão cada vez mais de saco cheio da União Europeia. Os italianos querem sair, os gregos sairiam amanhã cedo. Podemos apenas seguir a lista. Quem são as pessoas que apoiam essas coisas? São aqueles do extremo oeste. Pessoas como a Suécia e agora os noruegueses querem entrar nisso. Foi engraçado. Anos atrás, enquanto servia no Quartel-General Supremo das Forças de Luz da Europa, perguntei a um oficial general norueguês. Perguntei: vocês estão na OTAN, mas por que não na União Europeia? Ele disse: não seremos governados por Bruxelas. Ele disse: as pessoas em Bergen, na Noruega, que vivem ao norte de Oslo, não confiam em ninguém de Oslo. Por que eles confiariam em alguém de Bruxelas? Acho que essa é uma boa forma de ver a Europa agora. Os europeus lutam por sua existência não contra os russos, mas contra pessoas do próprio país. Eles nunca quiseram. Isso foi imposto a eles pela União Europeia, von der Leyen e seus amigos, e pelo Fórum Econômico Mundial. Essas pessoas são o inimigo, não a Rússia. Cada vez mais europeus veem a situação assim. Para mim, a União Europeia é um beco sem saída e vai desaparecer. Não sei o que surgirá no lugar, mas será algo aceitável para os europeus. E pode não envolver todos os europeus, pode envolver apenas um subconjunto. O mesmo vale para a OTAN. A organização do Tratado do Atlântico Norte era essencialmente um assunto do Atlântico Norte. Agora se tornou uma aliança continental na escala da Primeira Guerra Mundial. E isso é uma catástrofe para todos. Isso significa que você está em algum canto distante no noroeste da Rússia e há um conflito com os finlandeses. Isso significa que todo o continente está em guerra. Quem diabos quer isso? Essas velhas alianças eram destrutivas, não ajudavam em nada. Todo mundo quer instintivamente se livrar delas. Então você pode acabar com um novo regime, um novo arranjo de segurança. Talvez a Escandinávia, mais os estados bálticos, talvez não todos os estados bálticos, mas alguns. Provavelmente será a Alemanha, junto talvez com a República Tcheca, nós não sabemos.
Você terá algo entre a Hungria e a Polônia. Eles sempre cooperaram sempre que puderam. Eles têm muita coisa em comum na história e na cultura. Eles estão muito interessados no que acontece na Ucrânia. Então, se eles estiverem dispostos a se envolver e fazer parte dessa negociação final pela independência e soberania da Ucrânia quando essa guerra acabar, acho que isso é algo muito bom. Lembre-se, partes da Ucrânia são historicamente polonesas ou húngaras, portanto, não são questões menores. Por isso, a ideia de que quem está no Salão Oval decide o futuro é meio ridícula. Essas pessoas não são as mais adequadas para estar lá. Acho que estamos olhando para uma situação em que a Europa realmente não tem muitas cartas na mão, por assim dizer, sabe? Usando a analogia do Trump. Quer dizer, é por isso que acho que todos eles voaram para lá. Temos aquela imagem icônica de todos os líderes europeus, sabe? Sentados em uma fileira, quase como se estivessem levando uma bronca do papai, como o presidente da OTAN chamou Donald Trump. Mas nós sabemos, e tenho certeza de que o presidente Trump entende isso muito bem. A Rússia já está vencendo esta guerra no campo de batalha e deve ditar o resultado. E eu acho que ele sabe disso. Ele está tentando dizer isso para Zelensky, o que é uma enorme perda de tempo, e está tentando dizer isso para os outros líderes europeus que estavam lá. É hora de encarar a realidade. As coisas são ditadas pela presença do poder militar no terreno. Esse poder militar é substancial. É tão substancial que nem os Estados Unidos nem seus aliados conseguem expulsá-lo. Além disso, ninguém nos Estados Unidos ou europeus que conheço quer entrar em guerra com a Rússia. Quero dizer, ouvi um russo que disse, bem, os europeus querem ver mais russos morrerem. Eu não acho que ele esteja certo de forma alguma. Morei lá quase 10 anos e conheço muitos deles. Não vejo evidências de que europeus queiram matar russos ou que alguém queira isso. Esses são os globalistas que mencionamos, os tolos do Fórum Econômico Mundial e talvez da liderança da OTAN. Mas esqueça, o europeu médio quer que isso acabe. Eles vão resolver isso de uma vez por todas. Acho que precisamos admitir que não temos mais cartas na manga, a menos que queiramos continuar gastando muito dinheiro. Um buraco negro. Não há nada nisso para nós, só precisamos sair e realmente não temos mais cartas para jogar. Se alguém disser, somos uma potência nuclear, eu o convidaria para uma sala acolchoada no manicômio mais próximo. Nenhum de nós, russos ou americanos, quer uma guerra nuclear por causa da Ucrânia ou qualquer outra razão. Coronel, eu vi vários relatos dizendo que, para obter essas garantias de segurança dos Estados Unidos, você mencionou isso brevemente antes, mas há um relatório que diz que a Ucrânia vai prometer comprar 100 bilhões de dólares em armas americanas que seriam financiadas pelos europeus para conseguir garantias de segurança dos Estados Unidos da América. O que o senhor acha desses relatos? Isso não seria só uma continuação do que fazemos há 3 anos? Na prática, isso é uma estupidez sem tamanho. Isso ignora completamente a realidade do que os russos vão ou não aceitar. Pressupõe que podemos enfiar goela abaixo de Moscou, algo que ela não quer. E, além disso, eu não vejo isso acontecendo. Acho que esse dinheiro vai secar, vai ser redirecionado e ir para outro lugar. Me preocupa termos desperdiçado muito e talvez não tenhamos mais flexibilidade. Não sei, falo de poder militar, mas notei outro dia que enviamos 4.000 marinheiros e fuzileiros navais em uma força-tarefa naval para o sul do Caribe, supostamente com o objetivo de possivelmente intervir contra Maduro e a Venezuela. Bem, eu diria que se você vai embarcar nesse tipo de coisa, provavelmente precisa cortar gastos em outras áreas. Não sei o que as pessoas pensam em Washington, mas eles continuam agindo de muitas maneiras como se o nosso poder fosse ilimitado. E talvez eles pensem que podem continuar desvalorizando nossa moeda ao imprimi-la sem interrupção. Isso pode se repetir. Todos já tentaram, como o Império Espanhol, o Britânico e outros. No final, todos fracassaram. Eu não acho que isso seja uma boa ideia, mas no fim das contas, acho que não temos muitas cartas na manga. O presidente Trump já jogou sua carta. Ele é o líder do país mais importante da aliança da OTAN. Ele é o líder de um país com o qual os russos querem ter boas relações, assim como ele deixou muito claro que quer ter boas relações com a Rússia. Então, toda essa questão sobre qualquer presença estrangeira em solo ucraniano, qualquer intervenção militar estrangeira lá, a introdução de
armamentos dos Estados Unidos da América, tudo isso precisa terminar. É impossível, mas acredito que vai acontecer. Sim, eu quero falar sobre isso porque tem outra coisa interessante que ouvimos e há tanta confusão aqui. E os europeus disseram que gostariam de ter garantias semelhantes ao artigo 5 da OTAN, então basicamente são garantias parecidas com o artigo 5, mas sem ser a adesão à OTAN. Quero dizer, isso é tão confuso porque isso não seria na prática a mesma coisa que admitir a Ucrânia na OTAN. Exatamente, né? Isso não faz sentido, não é estúpido, não é digno de uma discussão séria. Todos que analisaram isso, inclusive eu por anos. Eu volto lá para 2014, eu estava na RT e fui ridicularizado e atacado de forma cruel por aparecer na RT. Fui lá e perguntaram, qual a solução para a Ucrânia? Respondi, precisamos de um plebiscito. Os russos do leste da Ucrânia deveriam poder votar para se juntar à Rússia. E aqueles que são ucranianos precisam se levantar e se identificar com o Estado ucraniano. Ele perguntou, e se não houver plebiscito? Respondi, guerra. Bem, você teve. Está feito. Tudo está em aberto para a Rússia. Realmente não temos mais nada a dizer sobre isso. A menos que queiramos arriscar uma guerra com a Rússia, o que eu não vejo nenhuma evidência para isso. Então, é hora de calar a boca, sair do caminho e trazer os estados que mencionei anteriormente. Não as pessoas da Europa Ocidental, mas sim quem faz fronteira com a Ucrânia. Podemos sediar onde quiserem. Quero dizer, a gente pode pagar pela conferência, certo? Precisamos suspender toda ajuda militar adicional. Acho que isso é necessário. No momento em que Zelensky disser ao presidente Trump, eu não vou aceitar nenhum acordo que envolva a perda do meu, entre aspas, território. Então é cada um por si. Acabou. Coronel, tenho uma última pergunta aqui. Quero olhar um pouco para o futuro. Acho que Trump sugeriu como próximo passo uma reunião direta entre Putin e Zelensky. Uma possível reunião com Trump, provavelmente como intermediário. Qual a chance disso acontecer? Zelensky deve se reunir pessoalmente com Putin. Onde seria essa reunião? Quais são suas perspectivas para o futuro? Eu não sei. Diante das declarações atuais de Zelensky. As declarações públicas dele de que ele absolutamente não vai ceder nenhum território sob nenhuma circunstância sugeririam para mim, como presidente, que isso é um beco sem saída. Então, por que se preocupar? Você poderia fazer a oferta, mas além de fazer a oferta, eu não faria nada a menos que você veja uma mudança de clima. Evidência clara e inequívoca de Zelensky de que ele irá até lá e negociará diretamente com o presidente Putin por um acordo de paz. Isso envolve o reconhecimento de Luhansk, Donetsk, Crimeia, além da maior parte do território em Kherson e Zaporizhia. Desculpe, mas precisa ser assim. E se ele não estiver disposto a fazer isso, então eu diria que não faz sentido se encontrar. E pode ser que nunca aconteça. Como resultado, acho que é um erro o presidente Trump se colocar em uma posição onde ele possa ser humilhado. Achei que ele foi humilhado no Salão Oval pelo Zelensky durante aquele primeiro encontro. E fiquei surpreso que o presidente Trump não sinalizou para o serviço secreto local pegar esse homenzinho e removê-lo. Esse é o número 1. Número 2. Eu perguntaria, quem deixou esse homem entrar sem terno e gravata? Por que deixamos esse idiota vir fantasiado? Ele acha que engana alguém? De qual campo de batalha ele veio? É absurdo, é simplesmente inadequado, é ridículo. Então eu acho que ele já foi humilhado uma vez, acho que ele é tolerante demais, acho que ele deveria estar pronto para desistir e seguir em frente. Se ele continuar com essas declarações de que não vai ceder ou agir, acho que o presidente Trump deveria apenas dizer isso ao presidente Putin. Nós já fizemos tudo o que podíamos e ele se recusa a falar com você. Ajudaremos no que for possível. Mas, por enquanto, decidi suspender toda a ajuda militar e retirar todos os americanos. Temos milhares de pessoas em solo ucraniano. Sirius Inteligência, contratada militar, todos eles precisam sair. Isso tem sido uma grande bonança para essa comunidade, mas tem sido o toque de morte para a Ucrânia. Coronel, mais uma pergunta. O senhor considera que desta vez em Washington foi um sucesso? O senhor acha que há potencial aqui para chegarmos ao fim? Ou realmente acha que isso vai acabar não dando em nada?
Isso só vai levar novamente a mais dificuldades no campo de batalha e a vitória final da Rússia, que muitos analistas militares preveem, simplesmente porque agora se transformou em uma guerra de atrito nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos. O que você acha? Acho que, do ponto de vista dos dois líderes se encontrando e conversando um com o outro e com base nas reuniões que foram realizadas anteriormente, logo depois que ele se tornou presidente sobre normalizar as relações com a Rússia, acho que deveríamos voltar a isso. E acho que essas reuniões foram saudáveis e produtivas nesse sentido. Porque, no fim das contas, não temos nenhum interesse estratégico vital na Ucrânia, nenhum. A Rússia não ameaça a Europa. Isso é absurdo, é uma grande mentira. Quando ficar claro na Europa que isso é uma mentira, as pessoas que governam a Europa, essas elites globalistas, vão cair. Assim que Merz e seus amigos partirem, vejo uma retomada dos negócios e laços comerciais ao final. Laços culturais entre Alemanha e Rússia podem demorar, mas vão acontecer. Como disse antes, a OTAN está em estado terminal e a União Europeia vacila seriamente. Acho que essas coisas vão acabar desaparecendo em favor de novos arranjos que terão mais durabilidade. Porque pelo menos eles terão origem europeia, não serão impostos de fora. Coronel, agradeço muito pelos seus insights hoje. Recebemos muitas notícias sobre isso recentemente e agradeço muito seus insights e conhecimento. É sempre ótimo conversar com você. E sabe, vamos torcer para que possamos chegar a um acordo de paz e a uma paz duradoura na região. A mensagem para a Europa é importante. Vocês precisam achar um jeito de trabalhar com a Rússia, pois sua fronteira permanecerá. A Rússia sempre será vizinha da Europa, então é preciso encontrar formas de cooperar com os russos. Claro, obrigado, Cyrus Johnson. O prazer é meu, muito obrigado. Pessoal, obrigado por terem chegado até aqui no vídeo e por passarem esse tempo conosco hoje aqui no YouTube.